Lideranças políticas. Para essa conversa, eu convido ao palco Ciro Nogueira, senador e presidente do Progressistas, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, ex-ministro da Comunicação Social e ex-deputado estadual, e para fazer a moderação, Murilo Aragão, CEO da Arco Advice. Um bom painel a todos. Bom dia a todos. Novamente é um prazer e uma honra estar aqui e numa situação que eu considero e reputo de imenso valor para o mercado, até para a cidadania, ter um futuro presidente do PT e o presidente do PP num debate sobre a conjuntura brasileira política, que é absolutamente fascinante, desafiadora, e principalmente porque estamos às vésperas, já estamos no ano pré-eleitoral, às vésperas das eleições gerais. Eu vou, então, fazer perguntas. Eu vou pedir aos dois debatedores aqui comigo, que, como políticos, têm o hábito de falar muito, né? Então, eu vou pedir para que sejam econômicos nas respostas, para que a gente possa fazer muitas perguntas, extrair o máximo que pudermos dessa oportunidade única, Ciro e Edinho. Alguém tem preferência de começar? Edinho, vamos lá. Edinho, vou começar com uma pergunta que muitos no mercado fazem para nós aqui, como analistas políticos, para os bancos. O PT, setores do PT insistem em defender políticas não pragmáticas, que até se contrapõem às políticas que o próprio presidente Lula, nos seus primeiros mandatos, fez com imenso sucesso. Então, essa ambiguidade dentro do PT em aceitar, às vezes, o pragmatismo econômico, empresarial, termina minando e nublando o discurso do partido perante os setores econômicos. Como você vê essa situação, essa dicotomia, e como isso pode ser superado por uma visão mais pragmática, mais pró-emprego pela iniciativa privada, menos intervencionista e mais progresso, que foi, de certa forma, uma das marcas dos mandatos iniciais do Lula. Por favor, Edinho. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, André, o Maluf. E dividir esse painel com meu amigo Ciro Nogueira. Muito obrigado. Olha, eu penso que o Partido dos Trabalhadores ele tem características próprias, né? Ele é um partido que nasce na década de 80, negando, inclusive, os partidos mais tradicionais da esquerda, que não tinham um ambiente de democracia interna. O PT nasce, portanto, negando aquilo que era tradicional e tentando fazer uma inovação, ou seja, um partido que convive com as diferenças, né, convive com as divergências e, claro, tem os seus instrumentos para aferir as posições majoritárias. Claro que, para a gente entender algumas contradições que se expressam na política nacional, e não são contradições típicas ou oriundas do PT, eu penso que nós temos que entender um pouco o ambiente de governabilidade que está criado no país hoje. E, claro, durante esse diálogo eu posso até voltar um pouco mais para que a plateia, quem nos acompanha, possa compreender a minha compreensão desse processo. Mas, claro que, quando a gente caracteriza o governo do presidente Lula hoje, que é uma caracterização que ela não é recente, eu penso desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique, que a caracterização, ou seja, pós-Constituição Federal, a Constituinte de 88, nós instituímos no Brasil um presidencialismo que ele é característico só do Brasil, ou seja, um presidencialismo com características de parlamentarismo, portanto, com o conceito de governo de coalizão cada vez mais caracterizado.
Portanto, nós temos um presidencialismo com características do parlamentarismo, portanto, a governabilidade se dá nas bases da constituição de um governo de coalizão. Na minha avaliação, isso se deu nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, se deu no Lula I, no Lula II, nos governos da presidenta Dilma, e agora, na minha avaliação, isso está cada vez mais caracterizado. Ou seja, nós estamos vivendo um presidencialismo que perde as suas características típicas daquilo que se concebe como presidencialismo. Portanto, o parlamento cada vez mais fortalecido, portanto, a disputa de rumos, ela se dá não no centro do presidencialismo, mas sim nessa concepção da coalizão. E, claro, no governo de coalizão, o Partido dos Trabalhadores acaba também fazendo a disputa de posição. Então, eu faria essa reflexão de forma mais ampla. Claro que isso gera, muitas vezes, contradição entre executivo, legislativo, contradição entre o governo em si, no caso do presidente Lula, em algumas posições do PT, mas eu penso, e é uma reflexão que nós temos que fazer, e penso que o ministro Barroso, inclusive, trata desse tema aqui, que é a necessidade do Brasil enfrentar o debate de uma reforma político-eleitoral, né, para que a gente possa fortalecer as instituições, para que a gente possa fortalecer o sistema partidário brasileiro, para que essas contradições não se tornem motivo de instabilidade no governo. Mas, em síntese, não fugindo da sua provocação, eu penso que, muitas vezes, o PT tem, sim, uma posição de disputar os rumos do governo nessa caracterização do que é um governo de coalizão. Ok. Ciro, o PP é um partido, e principalmente pela sua vocalização, tem se posicionado de oposição ao governo Lula. Mas, ao mesmo tempo, tem o ministro André Fufuca como ministro dos Esportes. Essa ambiguidade que a gente verifica como transversal na política brasileira, a gente vê o PT se debatendo sobre políticas do governo, se é a favor, é contra. A gente tem também o PP com o pé no governo, no caso do ministro Fufuca, e, ao mesmo tempo, liderando a oposição. Como lidar com essa ambiguidade no ano eleitoral, onde caminhamos para uma definição de candidaturas, de apoio? Eu me lembro que o PP, em certa ocasião, também apoiou o PT e, ao mesmo tempo, apoiava o Geraldo Alckmin pelo PSDB. Quer dizer, então, essa ambiguidade, como eu disse, é transversal à política brasileira. Mas como lidar com isso num momento de polarização crescente? Bom dia. Queria agradecer, Murilo. Saudar aqui, para quem não sabe, um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, tanto político como pessoal, é o Edinho. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com ele, saudar aqui o André e toda a diretoria do BTG, os convidados. Olha, nós estamos num momento muito difícil da vida pública nacional. Se eu não tivesse a responsabilidade hoje desse momento que o país está vivendo, eu seguiria quase a totalidade do partido, que hoje era convocar e exigir a saída do ministro Fufuca. Mas isso, pelo que eu pouco conheço, o ministro Jobim de Brasília ia desencadear um fato sem precedentes que poderia levar o atual governo a uma insolvência, e eu não quero isso para o país. Acho que nós estamos num momento de muita dificuldade, eu tenho muita preocupação com o atual governo, converso às vezes até com o Edinho, porque nós estamos num momento que nós temos um ministro da Economia com a menor credibilidade do mercado da nossa história, é um homem muito bem intencionado. Eu acabei de tuitar aqui, estava ali sentado, que olha que momento nós estamos vivendo. O ministro Rui Costa, parece que vem mais tarde aqui, acabou de declarar o apoio ao Haddad. Aí eu acabei de tuitar, meu Deus, é grave a crise. O Rui Costa está apoiando o Haddad é porque o negócio está muito grave. Então, é um momento que eu acho que o nosso país precisa virar a página e olhar para frente. Nós vemos por que esse governo não está dando certo. Porque é um governo que só olha para trás. São projetos que deram certo, e eu apoiei na época que deu certo. Nova Minha Casa Minha Vida, nova farmácia popular, nova
É tudo uma coisa que é nova, não precisa dizer que é nova. Ninguém chega e apresenta, ó, minha nova avó, né? Ou minha nova neta. As pessoas sabem que a neta é nova e a avó, se você ainda for vivo, ela deve ser uma pessoa de idade. Então, esse é o problema que nós temos no atual governo, em que o governo pensa que lá atrás, e eu participei disso, se entregava os cargos para os partidos políticos e, com isso, você tinha os votos no parlamento. Isso não funciona mais. Graças a Deus, não funciona mais. Se não houver uma identidade dos partidos com o que está sendo defendido pelo governo, isso não vai acontecer. Nós temos um problema grave no nosso país, e aí a culpa também é do ministro Jobim, em que nós fizemos uma Constituição, que eu defendo a Constituição, mas fizemos a Constituição para depois fazer o plebiscito. Então, na prática, nós elegemos o parlamento no primeiro turno para decidir o segundo turno quem é o presidente da República. O que é que aconteceu aí? Um contrassenso, que elegemos um parlamento completo de centro e de direita, acho que 2/3 no mínimo, e elegemos um presidente de esquerda. E é um presidente que não tem sido capaz de unificar o país. Eu, quando Lula ganhou, eu pensei que ele vai assumir o país como Mandela, vai unificar. Não, mas foi dividir, cometendo os erros que o presidente Bolsonaro cometeu de querer falar só para a sua bolha. Então, eu espero que esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, a chegada do Edinho é muito importante para todos nós. É uma visão, graças a Deus, ele não está no governo, porque seria muito difícil fazer oposição com ele no governo. Mas nós precisamos de diálogo, precisamos olhar para frente. O nosso país perde muito tempo olhando para situações que tornam Brasília uma ilha. Às vezes eu vou lá para o meu interior do meu Piauí, e as pessoas discutindo situações, banheiro unissex. Lá no Piauí tem 300 mil pessoas que não têm nem banheiro em casa. Olha, discutir questões de saneamento, enquanto os Estados Unidos está discutindo aumentar a sua matriz energética como sem precedente, nós estamos discutindo aqui se nós vamos estatizar a Eletrobras. Então, essas coisas que nós temos que ter bom senso. Isso aí não é uma decisão apenas do governo, mas também da oposição, e nós temos capazes de pessoas que possam dialogar, sairmos um pouco desse debate incansável, dessa polarização absurda, que nós não temos sido capazes de pensar o nosso país. Edinho, o PT tem um grande desafio. Hoje sai uma pesquisa da Quest dizendo que o presidente Lula tem a maior desaprovação do que a aprovação, principalmente no Sudeste. Com um pouco mais de 200 prefeituras, como o PT se prepara para a campanha eleitoral no ano que vem, tendo esses dois desafios, a desaprovação do governo e uma base municipal encolhida, né? Hoje o PT tem menos prefeitos do que o PSB, por exemplo. Então, isso é um desafio imenso para você que assume a liderança do partido, mas, sobretudo, às portas das eleições. E eu acrescentaria, que seria outra pergunta, mas acho que cabe responder, há um envelhecimento das lideranças do PT. Hoje, a gente nota um vazio entre Lula e a juventude e principalmente, os novos quadros não têm tanto espaço como deveriam ter para se fazer uma sucessão de lideranças. Por exemplo, a gente vê no PP a figura do Hugo Mota, que é um jovem assumindo a presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, então, o partido, que tem origem na velha arena, tem um futuro político pela frente. O próprio Ciro é um jovem político. Eu falo que é jovem porque fui muito amigo do pai do Ciro, que foi deputado federal nos anos 80. Enfim, então, o partido se projeta para o futuro. Você também é uma renovação, de certa forma, apesar de ser um quadro experiente, mas o PT lida com esse problema da falta de lideranças jovens e partindo de uma base municipal pequena e também com uma desaprovação do governo alta. Como lidar com esses três desafios, Edinho? Olha, desculpa que eu vou fugir um pouco da lógica que você propõe, porque eu penso que não dá para ter aqui uma plateia tão qualificada e ter a oportunidade de dialogar com um quadro da estatura do Ciro e a gente não debater temas que eu penso que são fundamentais para o país. Primeiro, eu quero dizer para vocês
que eu sou extremamente otimista com o próximo período do governo do presidente Lula. E não é um otimismo de fé, é um otimismo daquilo que tem sido construído, daquilo que está sendo construído, para que o governo possa efetivar políticas públicas importantes, possa direcionar o país para um ritmo de crescimento que seja sustentável. Nós estamos falando de 24, nós praticamente caminhamos para o equilíbrio fiscal, eu acho que são vitórias importantes, a reforma tributária também uma vitória importante, a estruturação de programas para que a gente enfrente o problema da infraestrutura no Brasil, também essa estruturação aponta para um caminho importante, para um caminho de crescimento. Então, eu sou muito otimista com aquilo que nós vamos construir. Mas é evidente que nós temos problemas. E eu não quero passar por aqui e não pautar aquilo que eu penso que são problemas importantes, que é acima desse embate do cotidiano dos partidos. Primeiro, o Brasil vai ser presidencialista ou não vai ser presidencialista? Esse é um debate de fundo, e nós que estamos aqui temos que encarar esse debate. A elite empresarial brasileira tem que encarar esse debate, a elite política brasileira tem que encarar esse debate. Nós seremos presidencialistas, nós não seremos presidencialistas, porque quando o Congresso Nacional executa 52 bi do orçamento, é evidente que isso não é presidencialismo. E claro que a governabilidade que se dava, né, na troca, ou seja, a governabilidade, você aceitando ou incorporando as demandas parlamentares à execução de programas, essa lógica ela não existe. E se a gente quiser debater do ponto de vista histórico, em que momento que essa chave virou, eu acho que nós temos que fazer um debate específico sobre isso, né, que foi a característica do governo Temer e a característica do governo Bolsonaro, onde efetivamente o Congresso assume um protagonismo que existia, mas não nesse modelo que está aí. Eu digo que nós temos uma reforma silenciosa no Brasil, né? Nós não tivemos plebiscito para optar por parlamentarismo, mas é evidente que nós esvaziamos o poder do presidencialismo. E esse debate é um debate de fundo, que eu penso que esse espaço que o BTG abre, nós precisamos debater. A questão, na minha avaliação, do enfraquecimento da democracia representativa. É nítido que nós estamos vivendo um processo de enfraquecimento da democracia representativa. É só nós olharmos a abstenção crescente dos processos eleitorais, né, a falta de credibilidade dos partidos, o que é muito grave. Portanto, nós temos que colocar na agenda do país a necessidade de uma reforma político-eleitoral. Ela é urgente. E se nós olharmos, se vocês me permitem aqui, para eu não me estender, mas é importante que se diga, e se nós olharmos o cenário internacional, mais do que nunca, o fortalecimento da democracia se impõe. Eu não vou aqui também abrir um debate que a gente não consiga, pelo menos, dar o mínimo de consequência a ele, mas claro que da crise econômica de 2008 para cá, ou seja, a forma como nós avançamos no século XXI, o conceito da globalização foi derrotado. Aquilo que nós achávamos que seria a dinâmica da economia nesse século XXI, a crise econômica de 2008, ela impõe uma derrota à globalização. E o que é que emerge com essa derrota da globalização? Uma concepção de Estado nacional. O que nós estamos vendo no mundo todo é a volta do conceito de Estado nacional, só que dessa vez xenofóbico e racista. E nós estamos vendo, portanto, o Brasil não é uma ilha, o Brasil está inserido nesse contexto, e nós estamos vendo, portanto, toda a agenda do humanismo pós-Segunda Guerra Mundial, essa agenda sendo derrotada. Por que isso é importante para nós? Porque da mesma forma que nós temos que recuperar o conceito da democracia, para que a gente não permita o avanço do fascismo no cenário internacional, eu penso que nós temos que recuperar o conceito da democracia no Brasil, tomar as medidas necessárias para que a gente fortaleça a democracia, para que o Brasil não possa flertar com o fascismo que cresce
internacionalmente, porque o Brasil não tem essa tradição. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, as expressões do fascismo elas não se impuseram no Brasil. Portanto, o Brasil, o máximo que nós vivenciamos das expressões políticas do fascismo foram os nossos pracinhas que foram defender os partidos aliados na Itália. Então eu digo isso porque nós temos que enfrentar o debate da democracia, nós temos que fazer com que a sociedade recupere a sua credibilidade na democracia, recupere a sua credibilidade nas instituições e recupere a sua credibilidade nos partidos políticos, porque sem partido político forte não existe democracia. E com o partido político forte, nós saberemos enfrentar essa agenda que se impõe, essa agenda do crescente enfraquecimento do modelo presidencialismo. Nós saberemos, para eu terminar, regulamentar a questão do governo de coalizão, fortalecendo a democracia, e que a gente consiga criar uma agenda nacional para o nosso país, porque eu penso que é isso que é importante, nós encontrarmos os pontos que gerem unidade no Brasil. Aquilo que gera divergência nós já sabemos. O que nós precisamos é de uma agenda de unidade para que a gente possa fazer do país um projeto de nação. Muito obrigado. Edinho, mas aí ficou remanescendo a pergunta: como o PT vai enfrentar a questão das lideranças? Porque hoje nós temos quadros muito bons, por exemplo, o governador do Piauí, que é um jovem, temos o Zeca Dirceu, que é um jovem parlamentar brilhante também. Agora, como o PT vai enfrentar a diminuição da sua base municipal, o governo com desaprovação e o envelhecimento das suas lideranças? Eu acho que esse é o grande desafio, porque o PT foi o partido de referência da esquerda. Aliás, o PT é uma federação da esquerda. Aliás, o PT e o PP têm coisas muito incomuns. O PP nasceu como arena reunindo todo mundo que era a favor do governo. Tinha gente de todo tipo apoiando o governo. E o MDB reunia todo mundo que era contra o regime militar. O PT é a mesma coisa, reuniu toda a esquerda numa grande federação. Esse modelo teve o Lula como ponto central, mas o Lula está indo para o seu ocaso na política. Ele pode se reeleger, mas isso vai adiar em 4 anos. Há um problema estrutural do partido. Eu queria que você respondesse isso, porque o PT tem um papel muito importante, principalmente, eu não vou ser debochado no meu termo, mas na harmonização de posturas que podiam ser pretensamente revolucionárias. A incorporação do PT ao sistema político brasileiro foi de uma grande sabedoria do Golbery naquela época, que trouxe para um jogo político figuras que poderiam estar atuando fora do jogo político contra a democracia. Então, o papel do PT é muito importante na harmonização das posturas de esquerda. Então, a minha preocupação como analista político, como cientista político, qual é o futuro do PT pós-Lula? E acho que esse é o grande desafio que você tem pela frente. Desculpe a insistência na pergunta. Não tem problema com a insistência. A questão da popularidade, eu penso que eu toquei, eu não estou aqui fugindo de nenhum debate. O que eu penso é que nós temos que entender essa crise partidária que nós vivenciamos dentro de um contexto mais geral, senão nós não vamos entender. Se a gente não entender... nós estamos vendo a eleição na Alemanha, onde o centro enfraquece. E, novamente, nós temos um cenário de polarização. No Brasil, o centro, como tem acontecido nos países que você tem características partidárias como o Brasil tem, o centro ele desapareceu e se caracterizou a polarização, né? E cada vez mais, repito, se nós não recuperarmos o conceito de democracia, o centro não vai se refazer. Nós vamos continuar com a sociedade polarizada, como se fosse uma torcida em campo de futebol. Vamos ver quem grita mais. E, evidente, com a polarização não há racionalidade, com a polarização você não constrói uma agenda para o país, você não constrói uma agenda de unidade. Claro que o grande desafio do PT é o PT pós-Lula. Esse é o desafio que está colocado no Partido dos Trabalhadores hoje. E eu penso que não haverá, e eu digo isso com maior tranquilidade, e também
todos sabem que eu estou disputando a presidência do PT, é um processo que está sendo conduzido pela deputada Gleisi Hoffmann. Eu não sou presidente do partido, eu sou uma liderança do partido que disputa a presidência. Mas é evidente que o grande desafio do Partido dos Trabalhadores é construir um partido onde a sucessão do presidente Lula seja o partido. Não haverá, pelo menos na história, na próxima história, no período histórico brasileiro, nenhuma condição objetiva de surgimento de um novo Lula. Ou seja, nós não estamos vivendo a crise da ditadura militar, nós não estamos vivendo a ascensão dos novos movimentos sociais, nós não estamos vivenciando a ascensão do novo sindicalismo, que foram as condições objetivas que geraram um líder como o presidente Lula. Essas condições não estão colocadas, portanto, ou o PT entende que a sucessão do presidente Lula se dará por um partido forte, um partido organizado, e um partido que tem uma agenda para debater com a sociedade brasileira. Eu penso que, mais do que nomes, o PT tem que ter uma agenda. O PT tem, nós colocamos aqui, e que eu penso que não é uma agenda para o PT, é uma agenda que o PT pode propor, mas tem que ser uma agenda de unidade para o país, independente das divergências partidárias. A transição energética é um debate do século XXI. Nós falamos aqui, o ministro Barroso falou da questão das desigualdades. Nós não vamos enfrentar as desigualdades no Brasil se nós não universalizarmos a educação integral. Nós não vamos enfrentar desigualdades no Brasil se nós não universalizarmos o direito à primeira infância. Nós não vamos, portanto, criar uma agenda de país se nós não entendermos as demandas do século XXI, inclusive das novas profissões que emergiram diante do processo de modernização. Esse é o desafio do PT. Mais que parir nomes, que esse partido seja capaz de parir uma agenda que dialogue com a realidade da sociedade brasileira. Edinho, por questão de justiça aqui, o Ciro vai responder duas perguntas, né? Enfim, a primeira pergunta é como o PP... Aliás, eu cometi um ato falho por causa da sua grande amizade com o Hugo Mota. O Hugo Mota é do Republicano, mas, dada essa amizade, eu incorporei ele ao PP. Espero que o Marcos Pereira não fique com raiva. Mas o PP também tem liderança jovem, doutor Luizinho, Arthur Lira e outros que revitalizaram, como você, revitalizaram um partido que tem uma longa trajetória. Bom, a minha questão é o seguinte, o centro-direita e a direita têm em Bolsonaro uma solução e um problema, porque muitos da centro-direita não acham que o Bolsonaro é o candidato, seja por questões de natureza judicial, ou seja mesmo porque suas posições, às vezes, beiram um extremismo que boa parte da sociedade, ou uma parte importante da sociedade, não concorda. É bom lembrar que tanto Lula ganhou a eleição em 22, não pela pauta da esquerda, ganhou pela pauta do antibolsonarismo. Assim como o Bolsonaro ganha a eleição em 2018, não pela pauta bolsonarista, mas sim pela pauta anti-lulista ou antipetista da época. Quem define a eleição não é nem lulista nem bolsonarista, é um meio que varia de posição de acordo com as circunstâncias. Como o PP vai transitar nessa situação? É Bolsonaro o candidato? Se Bolsonaro não é o candidato, como o PP vai se posicionar nas eleições de 2026? Depois eu tenho uma outra. Então... Perfeito. Eu acho que nós temos que, antes de 26, viver 2025. Nós estamos num momento... Eu tenho fazer 32 anos de mandato. Eu nunca vivi um momento tão desafiador da nossa história em Brasília como o que nós estamos vivendo hoje. Um presidente isolado, que não foi capaz ainda de se comunicar com o país da forma correta. Você imaginar que, nos dias de hoje, um presidente vai se comunicar com a população no tempo de rede social, convocando cadeia de rádio e televisão, por aí você vê a distância que o presidente tem a um homem que não tem sido capaz de ter diálogo, não tem mais do lado dele. Na época, ele tinha o Palocci, tinha o Zé Disseu, no auge, tinha Márcio Tomás Bastos. Eram pessoas que tinham coragem de dizer a verdade para ele. É um homem hoje, gente, se vocês podem imaginar, um homem que não tem um celular. Não tem um celular. O Lula não tem celular. Pessoa que não tem um celular só mostra o que os outros querem que ele veja. Então, é um momento difícil. E, olha, eu falo com muito carinho, porque eu tenho muito carinho pelo presidente Lula. Tenho muito carinho e respeito, e sei que ele tem esse mesmo respeito que ele. Mas nós estamos nesse momento difícil,
que nós temos que, antes de pensar em eleição de Bolsonaro, eu acho que as pessoas aqui são de mais alto nível, sabem que é muito difícil o centro e a direita se escolherem um bom candidato, um candidato que não tenha rejeição, que esteja em sintonia com o que a população, perderem a próxima eleição. Eu acho, mas minha maior preocupação é viver o hoje, porque nós temos hoje em Brasília, se nós não tomarmos umas decisões corretas em Brasília, não dermos uma sinalização clara do que nós queremos no país, nós não vamos chegar em 26 da forma correta. Em Brasília está se discutindo escala 6x1, gente. É como se eu fosse construir um prédio e começasse pelo 10º andar. Eu também queria que a população só trabalhasse 20 horas e todo mundo ganhasse 10 vezes, no mínimo, que é o salário mínimo, mas isso não é possível. Então, olha a discussão que tem em Brasília. Daqui a 5 anos, nós vamos ter mais pessoas beneficiadas pelo BPC do que Bolsa Família. Olha que ponto, se nós não enfrentarmos esse problema da questão de tirarmos as pessoas dessa dependência do Estado. Mas isso é um processo que precisa uma decisão, que eu espero que a chegada, fundo do meu coração, do Edinho em Brasília, seja essa pessoa capaz de abrir os olhos do presidente Lula. Porque ele tem que tomar essa decisão o mais rapidamente possível. O que me amedronta é que esse desespero pela impopularidade leve ele a fazer medidas ainda mais populistas que possam levar o nosso país a um momento ainda mais grave. Porque o nosso país está nesse momento. Então, falando partidariamente, eu tenho um perfil, tenho discutido todas as vezes que o ministro Haddad me procurou, eu tenho tentado apoiá-lo. Sempre conclamei a que esse governo apoiasse o seu ministro da Fazenda para torná-lo mais forte, para que ele tenha autoridade de implementar as medidas que eu tenho certeza que ele gostaria. Eu acho ele um homem que não é um grande economista, mas é um homem bem intencionado. Mas nós estamos num momento que o maior crítico do ministro é o próprio Partido dos Trabalhadores. É um momento que as pessoas tomam até o meu direito de fazer oposição, porque é isso que nós vivemos hoje no atual momento do país, e que nós temos um governo que sofre de obesidade mórbida e a população emagrecendo. Devia ser o contrário, né? As pessoas engordando. Nada contra os gordinhos, gente. Eu mesmo estou acima do peso, mas a obesidade mórbida faz mal à população, faz mal ao governo, e que nós temos que dar essa sinalização clara, fazer uma reforma administrativa, ter coragem de fazer isso no nosso país, de igualar um pouco mais o serviço público do setor privado, essa distância que as pessoas acham que o serviço público não é para ter metas, não é para prestar conta, não é para ter um bom desempenho. Nós temos que ter coragem disso aí. Então, eu acho, Edinho, me perdoe dizer, que chegou a hora de você abrir os olhos do presidente e ele tomar essa medida enquanto ainda é tempo. Porque, senão, daqui a pouco, em pouco tempo, a população vai estar na rua, gente. Nós temos hoje, nós somos China, Estados Unidos e o Brasil, os maiores produtores de carne do mundo, de proteína do mundo, e as pessoas daqui a pouco vão ter que declarar ovo no imposto de renda, por causa do preço, gente. Olha que ponto que se chegou. Nem ovo está sendo capaz. Eu vim lá de um estado miserável, o estado do Piauí, infelizmente, que as pessoas estão com muita dificuldade de comprar alimentos. E isso vai piorar cada vez mais, porque isso é a base que elegeu o presidente. E o meu medo é esse desespero para tentar reverter a popularidade, porque as ideias... Você viu outro dia uma louca lá em Brasília dizendo que vai ter que dar bolsa para os repatriados, as pessoas que foram expulsas. Olha que mentalidade que nós temos no nosso país. Então, nós temos que ter responsabilidade. Eu não me furto a sentar com o governo, sentar com as pessoas para a gente tomar decisões esse ano e deixar 2026 a disputa, se é com o Bolsonaro, se é com o Tarcísio, se é com o Lula, se é com o Haddad, ou seja quem for, para o próximo ano. Mas nós temos que viver, Murilo, 2025. Okay. E nós estamos enfrentando um momento muito grave da nossa história. Ciro, então, justamente... Nessa linha, o ministro Haddad, ontem aqui, que eu tive o prazer e a honra de mediar o debate com ele, dizia que o governo tem uma agenda de 25 iniciativas que estão em debate no Congresso Nacional, foram apresentadas ao presidente Hugo, ao presidente Davi Alcolumbre. Então, a questão é a seguinte: nesse ano pré-eleitoral, o PP, eu faço a pergunta especificamente ao PP, irá apoiar essas agendas de estabilização
dentro dessa pauta do ministro Haddad, mesmo que elas potencialmente possam reverter em popularidade e prestígio para o governo, ou seja, esse é um dilema político, né? Porque, como dizia o de Israel, dane-se o partido, o importante é ganhar a eleição. Mas eu acho que o momento, como você disse, é um momento sério. Nós tivemos uma crise de credibilidade, Edinho, no final do ano, que gerou aí uma fuga de 20 bilhões ou mais de dólares. As pessoas começaram a desconfiar da capacidade fiscal do país. Então, eu vejo, o PP vai apoiar sem prejuízo de, eventualmente, essas medidas trouxerem prestígio ao presidente Lula e o fortalecer para a eleição em 2026? Não tenha dúvida, qualquer medida que for tomada para melhorar a gestão, enxugamento da máquina pública, vai contar com o nosso total apoio, desde que elas sejam medidas corretas e sejam levadas com seriedade. Você viu o que aconteceu no final do ano passado. O ministro Haddad queria fazer uma coisa positiva no país, foi obrigado pelo marqueteiro a anunciar a questão dos R$5.000, a isenção de R$5.000. Eu, por mim, era a isenção de R$20.000. Mas o país tem condição de abrir mão dessa arrecadação? Hoje não tem condição de se abrir mão dessa arrecadação. Então, eu não me furtarei, em hipótese nenhuma, até que sejam medidas impopulares, e apoiar qualquer medida que venham dar uma sinalização para o país que nós temos unidade, que vamos olhar para frente, que nós vamos tornar o nosso país mais competitivo. Edinho. Bom, você já anotou aí, né, Edinho? Você pode cobrar daqui a pouco, né, o apoio do PP à agenda do presidente Haddad, do ministro Haddad. Considerando esse momento, o dilema do governo é popularidade ou governabilidade? Como o senhor vê esse dilema nesse momento? Porque, como eu disse, a popularidade está caindo. Houve aí essa pesquisa da Quest de hoje, é ruim, claro que ela tira um retrato do Sul-Sudeste, onde tradicionalmente a oposição ao PT é maior, mas, de toda forma, quando se nota o retrato da popularidade e as respostas a esse desafio, eu, como analista político, vejo uma situação complicada. E como, então, conciliar governabilidade e recuperação da popularidade, na sua opinião, Edinho? Olha, Governabilidade no sentido de aprovar medidas que sejam até impopulares para estabilizar a economia. Eu penso que as medidas estão sendo tomadas. Nós estamos falando de um país que terminou com déficit de 0,09. Eu penso que as medidas foram tomadas, as medidas estão surtindo os efeitos. Eu penso que, repito, eu não estou fugindo do debate, e eu sou presidente Lula, eu sou governo. Mas, claro que, numa sociedade, repito, polarizada, só nós olharmos as dificuldades dos governos mundo afora de garantirem popularidade alta. Não é um fenômeno só brasileiro. Eu posso estar desatualizado, mas acho que não. A maior popularidade hoje é da Itália, por volta de 40%, o que nunca, em outros cenários, sem a polarização, isso foi considerado uma popularidade extraordinária. Então, nós estamos vivendo algo que precisa ser enxergado do ponto de vista de uma agenda maior. Penso que o presidente Lula vai tomar as medidas necessárias para que a gente resolva os problemas da economia e também as medidas necessárias para que a gente tenha um nível de entrega maior, mas sempre norteado pela responsabilidade fiscal e com a responsabilidade do país. Mas eu penso que nós estamos vendo um momento que nós temos que perguntar para nós o que nós queremos. Não é só perguntar o que o governo quer. Repito, nós estamos vivendo um cenário que o país vai ter que enfrentar uma agenda não só de curto prazo, porque a agenda de curto prazo aqui, de forma fraternal, eu posso debater com o Ciro a questão do processo inflacionário, que também não é um processo nacional. Nós sabemos que boa parte dos alimentos hoje são preços de commodities, então eu posso dialogar com ele e dizer que o problema da inflação dos alimentos é um problema mundo afora. O que não significa que o Brasil não tenha que enfrentar isso como um problema doméstico e tomar as medidas necessárias para diminuir o impacto disso
sobre os salários. Mas eu penso, Murilo, que nós deveríamos ter um espaço de diálogo no Brasil, onde os partidos, além dessa agenda imediatista, pensassem uma agenda de nação, uma agenda de médio e longo prazo. Como que o Brasil vai se portar enquanto nação diante, e é importante a gente ter consciência disso, tem um redesenho da geografia econômica mundial, ou nós vamos negar que está tendo uma reconfiguração. Qual o papel do Brasil nessa movimentação que o Trump está impondo hoje ao mundo? Qual o papel do Brasil? Que espaço que nós vamos ocupar? Como nós vamos tratar a agenda da transição energética? A agenda da transição energética pode ser uma agenda do PT, pode ser uma agenda do PP, pode ser uma agenda do PSB, pode ser uma agenda dos republicanos, enfim. Mas é uma agenda que tem que minimamente colocar todos os setores da política nacional em volta da mesma mesa. E tem que pôr todo o empresariado brasileiro que tem uma preocupação não só com os interesses imediatos, mas com os interesses de longo prazo do Brasil, em volta da mesma mesa. Como o Brasil vai encarar os desafios do desenvolvimento tecnológico? Essa é uma agenda nacional, é uma agenda que não é de um partido ou de outro, é uma agenda que não deve estar contaminada pela polarização. Como nós vamos enfrentar o debate das desigualdades? Tudo bem, nós podemos diminuir ao máximo o peso do Estado brasileiro, mas nós teremos que enfrentar o debate das desigualdades. Ou universalizar, por exemplo, na minha avaliação, a educação integral, fazer com que ela seja universal no Brasil, não é um desafio de nação maior que os partidos. Nós garantimos o acesso à primeira infância das nossas crianças. É um debate partidário ou é um debate de nação? Garantir que as crianças tenham acesso à creche, à segurança alimentar, ao apoio às suas famílias, ao estímulo intelectual, ou seja, nós aproveitarmos o cognitivo da criança na fase mais rica do seu desenvolvimento. Eu penso que o Brasil, eu estou citando aqui, eu poderia citar mais, eu estou citando aqui 3 ou 4 temas, que deveria, independente da polarização, independente das questões partidárias, deveria unir o Brasil. Ou seja, a gente deveria sentar todos os setores em volta da mesma mesa e fazer com que, nesse processo complicado que nós estamos vivendo, internacionalmente dizendo, nacionalmente dizendo, ou a gente tivesse uma agenda de unidade. Ou nós não vamos colocar a democracia como uma agenda central no Brasil. E identificar, porque se a gente fizer hoje uma pesquisa, a juventude brasileira não tem sequer noção do que significa a democracia. Nós não vamos conseguir identificar para a sociedade brasileira o que é você crescer num país democrático, com liberdade de desenvolvimento econômico, com liberdade cultural, com liberdade de organização. Sem democracia, nós não faremos uma transformação educacional que o país precisa. Sem democracia, nós não vamos fazer a transformação da perspectiva da ciência e tecnologia que o país precisa. A transição energética não será um tema central sem a democracia. Então, independente da popularidade do governo, independente dos desafios de 2026, eu penso que a gente deveria construir uma agenda, repito, para que efetivamente o Brasil, além de ser territorialmente um país, a gente consiga construir um projeto de nação. Isso é o que eu penso. Bom, nós vamos encerrar. Muito bem. Nós vamos encerrar. E para encerrar aqui o debate, já que pelo adiantado da hora, eu gostaria que o Edinho fizesse uma pergunta para o Ciro e o Ciro fizesse uma pergunta para o Edinho. E aí nós encerramos o debate com essa troca de gentilezas entre duas grandes lideranças da política brasileira. Ciro, eu quero te fazer uma pergunta que é algo que eu penso que tem, dentro das provocações que eu fiz aqui, tem que ser uma agenda de todos os partidos do Brasil. Não existe democracia sem partidos fortes. Por mais que a sociedade aí fora esculhambe
né, a organização partidária, porque tudo aquilo que está vinculado à democracia representativa está muito desgastado. Mas não existe democracia sem partido forte. E me preocupa muito, se a gente pegar, para eu não me estender, mas só para contextualizar, na década de 20, na Itália, quando o fascismo surge como força política, e é importante a gente lembrar, o fascismo nasce como organização sindical de oposição ao império que se enfraquecia. O fascismo pôs, em 1922, 50 mil pessoas nas ruas de Roma. Portanto, tinha base social. E o fascismo, ele avança na Europa, principalmente pós-crise econômica de 29, e desemboca no nazismo, né, que foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, que dizimou 6 milhões de judeus. E hoje nós estamos vendo, 80 anos depois, o nazismo ser a segunda força política da Alemanha. Evidente que é algo que tem que nos preocupar. Mas não existe democracia, e para mim o antídoto de todas as expressões autoritárias é a democracia. Não existe democracia sem partido forte. Ciro, você é a favor de uma reforma política eleitoral que institua o voto partidário no Brasil? Ou seja, em vez de nós termos o culto à personalidade, porque a cada eleição vai aparecer um influencer, a cada eleição vai aparecer uma figura das redes sociais, figuras que são maiores que os partidos, maiores que a democracia. E uma das características do fascismo é o culto à personalidade. É o culto à personalidade. Para que a gente fortaleça a democracia, você é favorável a uma política, uma reforma política eleitoral onde a gente institua o voto em lista no Brasil? Edinho, eu estou fazendo, agora ao final do meu mandato, 32 anos de mandato, 4 como deputado federal e 2 como senador. Eu aprendi, tenho focado nos meus últimos anos, com toda a minha experiência, de fazer o que é possível em Brasília. É impossível. Desde 94, quando eu discuti reforma política, ministro Jobim, eu disse, enquanto nós formos fazer reforma política para a próxima eleição, ela nunca vai acontecer. As pessoas não se despem dos seus interesses imediatos. O deputado, quando chega lá, não, o sistema que eu me elegi foi dessa forma, por que eu vou mudar? Então, é isso que vai acontecer. Eu estou aberto a um debate, nós fizemos uma reforma política para 2, 3 mandatos subsequentes, para a gente fazer uma coisa desprovida dos seus interesses imediatos, ela pode acontecer, senão ela não vai acontecer. Não adianta nós prometermos, fica aquele debate apenas para apresentar algo para a sociedade, mas ela não vai acontecer. Não vai acontecer se isso não acontecer. Eu acho, Edinho, agora indo mais para a minha pergunta, as suas últimas palavras ali, falando da questão da educação, questão dos enfrentamentos com os problemas sociais do país, e por isso que eu vou fazer a minha pergunta em cima disso, para finalizar, que não existe um exemplo de país no mundo que tenha tido um crescimento de renda da população, de melhoria de vida da população, se nós não investirmos na competitividade, no crescimento econômico, em melhorar a riqueza desse país. Não é tornando o Estado mais pesado, mais inchado, é que nós vamos desenvolver. Essa é que é a grande divergência que nós temos hoje no nosso país. Se nós não enfrentarmos, tornarmos o nosso país competitivo, você está chegando em Brasília, eu tenho uma esperança enorme que você é uma das melhores cabeças do seu partido, se não for a melhor, que nós sermos capazes de virar essa página, porque não temos mais condição de ter um Estado inchado no nosso país. Você me citar, eu lhe pergunto, não tem uma medida, desde que esse governo assumiu, uma medida de contenção de despesa, de corte de despesa, não existe. Uma sinalização para o país. Veja o que está acontecendo com as nossas estatais, gente. De um lucro fenomenal que nós tivemos no governo anterior, para prejuízos inexplicáveis no nosso país hoje.
Então, tem que haver, Edinho, essa sinalização de crescimento, de enxugamento da máquina, de tornarmos o nosso país competitivo. Eu espero que você chegue, porque, senão, como dizia o saudoso Luiz Eduardo, ministro Jobim, não tem chance de dar certo. Ciro, e a pergunta exatamente? Que tem que se investir nisso no nosso país. Bom, Edinho, peço que seja breve, porque nós já estouramos o tempo aqui e tínhamos assunto para passar o dia inteiro falando, né? Então... Não, eu penso que o Brasil, em 2024, caminhou para o equilíbrio fiscal, que é importante. Nós temos tomado as medidas necessárias para que esse equilíbrio fiscal aconteça. Eu penso que nós temos uma perspectiva de crescimento econômico que ela talvez não seja do tamanho que nós queremos, mas ela é sustentável. O Brasil cresce de forma sustentável. Eu repito, Ciro, e não é um dogma, é que eu penso que a gente tem que fazer um esforço para construir uma agenda que nos una. Aquilo que a gente tem divergência, nós já sabemos. Mas nós temos que ter uma agenda que gere unidade entre os partidos políticos, entre as lideranças políticas, entre o empresariado, para que a gente possa efetivamente, na minha avaliação, aproveitar uma janela de oportunidade que está surgindo aí, está se abrindo, e ela é grande. E depois, para que a gente possa enfrentar os problemas que são não só momentâneos, de curto prazo, mas os problemas que são os problemas para que a gente possa crescer enquanto nação. A democracia tem que ser um valor de unidade entre nós. Nós superarmos as desigualdades pela educação tem que ser um valor entre nós. A transição energética para um país que tem condições de gerar energia limpa, de barganhar energia limpa com o mundo nessa nova geografia econômica que se desenha, tem que ser uma agenda de unidade entre nós. O desenvolvimento tecnológico tem que ser uma agenda de unidade entre nós. E eu tenho certeza, se a gente encontrar aquilo que nos une, que a gente consiga traduzir para a sociedade brasileira o que representa a democracia no seu cotidiano, eu sou muito otimista para que a gente possa efetivamente viver um momento de prosperidade, e não é no longo prazo, é imediatamente. Muito obrigado. Bom, Edinho, muito obrigado. Ciro, muito obrigado a todos. Foi realmente enriquecedor. Espero que a gente possa repetir esse modelo, viu, André, que é muito interessante colocar os partidos discutindo frente a frente e expondo à nação as suas opiniões e suas posições. Então, muito obrigado a todos.